Fala galera, terceiro episódio do nosso quadro Fala do Mestre com Vinícius Tierra. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre momentos difíceis, né? Toda a história, ela poderia ser um conto de fadas ali, mas a realidade não é bem assim. Então eu queria falar um pouquinho das dificuldades que eu enfrentei nessa trajetória, através do jiu-jitsu, de todas as experiências negativas e aquilo que quase fez eu desistir do jiu-jitsu. Espero que vocês gostem. Então, como eu falei no segundo episódio, teve uma trajetória ali de conquistas, né? Consegui ser campeão paulista, onde mexeu um pouquinho com a minha vaidade, com o meu ego, me senti notado, e isso aí me fortaleceu dentro do jiu-jitsu. O tempo foi passando, então a gente treinava, a rotina de treino normal, comecei a levar um pouquinho mais a sério. O nosso professor, de certa maneira, ele pedia essa seriedade ali, né, dos treinamentos, né? Então eu conciliava escola e estudava na parte da tarde e parte da noite era o treino de jiu-jitsu. Então normalmente a gente treinava uma vez por dia ali de parte técnica e uma vez preparação física, musculação ali, não tão profissional como que é hoje, mas a gente tinha uma rotina ali de esforço técnico, físico ali, bem interessante. Aí veio campeonatos, eu perdi, ganhei, perdia. E conforme eu fui graduando, né, fui pra faixa azul, fui pra faixa roxa, fui pra faixa marrom. E no meio dessa trajetória, tem um campeonato que eu acho que é o sonho de todo lutador de jiu-jitsu, é lutar o campeonato mundial, né? Naquela época, na verdade, o campeonato mundial da IBJJF acontecia no Rio de Janeiro, né? Hoje em dia é nos Estados Unidos, mas na minha época o campeonato era no Rio de Janeiro. E teve uma promessa ali de um possível patrocinador na época de levar alguns atletas para disputar esse campeonato. E chegando próximo ao evento, teve um corte assim, né? Falou, não, você não vai, e levou apenas outros atletas ali. E isso, de certa maneira, me machucou um pouco, né? Então, eu já era faixa marrom nessa época, eu fiquei bem decepcionado, porque você cria expectativa, né? Você bota energia naquele sonho e, de repente, uma pessoa te deixa para trás ali sem uma justificativa, né? Talvez nem vou falar hoje que foi mal intencionado, mas eu acredito que talvez ele falou demais, né? Falou demais e não conseguiu sustentar aquelas promessas. Então esse foi um dos momentos mais difíceis que eu tive no jiu-jitsu. O tempo passou, eu fui me amadurecendo, tive, né, uma experiência com Deus ali, acabei conhecendo a Jesus, né? Hoje eu sou cristão, né? Eu exerço uma fé cristã e é onde eu entreguei minha vida para Cristo ali também. Comecei na igreja, comecei a tratar algumas coisas pessoais, alguns traumas, algumas que acontece na vida. Conheci minha esposa na igreja, fiz todo o processo certinho, namorei, fiquei noivo, casei. E no momento ali de faixa preta, agora eu não lembro certinho se foi faixa marrom ou se foi faixa preta, que eu decidi parar com o jiu-jitsu de fato. Eu tinha um trabalho, eu trabalhava na ferrovia, eu era soldador e, decidi jogar kimono fora, as medalhas fora, e a Carol, ela não deixou eu jogar as medalhas. Mas kimono foi tudo embora, assim, não quero mais jiu-jitsu, eu acho que já foi meu tempo, é muito difícil. E beleza. E fiquei trabalhando normal. E teve um dia, num culto, o pastor falou de um projeto, ele me conhecia, e ele comentou assim, falou, Vinícius, você não quer começar um projeto na igreja com jiu-jitsu, um projeto de esporte, né? Você treina, você tem experiência, na verdade, né? Você tem experiência com jiu-jitsu, você não pensa em retomar o jiu-jitsu como um projeto aqui na igreja? E eu achei aquele momento bem bacana, achei que foi algo de Deus ali na minha vida, e eu comecei com o projeto na igreja, dando aula uma vez por semana ali, né? Então foi bem legal, e é onde reacendeu aquela chama do jiu-jitsu. E fui graduado, eu acho que era faixa marrom, porque eu comecei de fato o jiu-jitsu de novo assim, treinar, mas só para cuidar de pessoas ali, sem pretensão nenhuma de voltar a ser atleta.
e eu comecei a treinar. Fui graduado faixa preta em 2010, que foi bem bacana ali, um momento de graduação. Mas também, da mesma maneira que foi bom, foi ruim, porque eu tive um desligamento ali, né, do antigo time que eu treinava, com as pessoas que eu treinava, por ideologia, né? A gente já não compactuava mais com as mesmas ideias e procedimento. E foi um momento bem difícil, onde também foi um despertar, né? Eu lutei meu primeiro campeonato de faixa preta, eu perdi. E nessa luta, nesse campeonato, eu perdi a primeira luta. E na segunda eu ia pegar um dos maiores nomes do jiu-jitsu, que hoje é o Bruno Malfacine, 10 vezes campeão mundial. E nessa luta eu perdi a luta e fica no canto ali, né, meu? Você fica triste, fica chateado, estreando na faixa preta, onde é o sonho também de todo atleta. E você perder é bem frustrante, assim, é bem... E acho que essa é a magia do jiu-jitsu também, né? O jiu-jitsu te ajuda a lidar com as frustrações e se reorganizar para jogar essa bola para frente e não ficar ali se vitimizando, ficar sofrendo demais. E o Bruno, nesse episódio aí, ele passou por mim, viu que eu tava ali meio triste, chorando. Ele falou, cara, essa é a primeira competição? Eu falei, a primeira competição. Ele falou, pô, não fica assim, vai ter muitas outras aí. E beleza, foi bem rápido. Aí passou, eu vi ele tomando um açaí, aí eu tava mais calmo já, eu fui, pô, agradecer ele, né? Nós já sabíamos que ele era um grande nome do jiu-jitsu. Na época não tínhamos rede social, não tínhamos todo esse aparato que tem hoje de informação, era a revista Gracie Mag, então a gente já via ali pelas revistas, você comprava na banca, então já sabíamos quem ele era. E eu fui agradecer ele e também pedi para tirar uma foto, né? E conversamos mais um pouco, ele me convidou para fazer uma visita na Aliança, né? Então, desse momento, na Aliança Matriz, que é em São Paulo, do mestre Fábio Gurgel, hoje tá sobre o comando do Michael Lang. E nesse momento aí eu fui conhecer a Matriz, então do momento muito difícil, de quase desistir, né? Deus faz algo extraordinário e me coloca de frente com um dos maiores nomes, onde eu recebo um convite para ir conhecer a Aliança. E quando eu chego lá, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu vi que a gente treinava num cenário muito amador, né? Infelizmente, né? Não tô culpando, mas era muito difícil a nossa realidade. Aí você vai para uma realidade de capital, de São Paulo, onde treina Bruno Malfacine, Bernardo Faria, Michael Lang, nas suas melhores fases, ali, fase de atleta. Foi algo extraordinário para mim, onde eu conheci o Elinho, que é um mentor nosso. Então, de um momento muito difícil, de decepções com pessoas, de perder campeonato, eu casei, tive minha esposa do meu lado, Deus colocou pessoas para me direcionar e surgiu uma grande oportunidade que eu tenho certeza que vai ficar aí pro próximo episódio, vocês vão gostar bastante. E pessoal, não se esqueçam, se inscreva no canal, ative as notificações aí, o sininho, tá aqui, tá ali, não sei onde que tá aí na sua tela. E compartilhem esse episódio, espero que vocês tenham gostado. E lembrando, construindo campeões dentro e fora do tatame.